Então, vamos falar sobre os livros lidos em fevereiro. Estamos aí no início de março. Já mostrei para vocês no mês passado a minha manta literária. Esse mês eu não terminei ainda a manta. Resolvi fazer o vídeo um pouquinho mais cedo, tentar fazer as coisas um pouquinho adiantado, trazer para vocês as coisas assim com mais antecedência, para eu conseguir fazer mais vídeos, que é essa a minha intenção, ter pelo menos um vídeo por semana. Então, eu tenho aqui parte dela, já com alguns livros. No total, eu terminei 7 livros. Já tem mais um que eu quis, que eu comecei, não consegui terminar até o final do mês de fevereiro. Ainda não me decidi se ele vai entrar na manta ou não, porque afinal de contas a manta é minha, então eu faço o que eu quiser. Mas eu vou falando para vocês aqui os livros. E como eu não tenho o livro aqui, eu vou mostrar para vocês esta parte, que foi o livro assim que eu mais gostei de ter lido esse mês, que é Antes que o Café Esfrie. Dá para perceber? Aqui. Espero que vocês consigam ver, assim como eu, uma xicrazinha de café. Esse mês eu participei do desafio da Ana Margarida de ler livros asiáticos. E decidi que todos os livros que eu ia ler seriam asiáticos. E foi assim mesmo que aconteceu, coincidentemente. Teve um outro clube do livro, que o livro também era um livro asiático, apesar de ser de outra região, mas um pouco diferente, né? Porque a ideia que a Ana passa é ler de qualquer parte da Ásia. Mas eu acho que ela escolheu fevereiro por conta do Ano Novo Chinês. Então fica uma coisa mais meio ali Coreia, China, Japão, que são os preferidos dela. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Mas assim, também é da minha cabeça. Eu comecei com o Antes que o Café Esfrie. Primeiro, eu já tinha tentado ler ele, eu não sei por que não funcionou, e agora foi super fluido. Agora também eu escutei em audiolivro, então achei que foi maravilhoso para mim, assim, então funcionou super bem. E a versão do Brasil, né? Aqui em Portugal chama Antes que o Café Arrefeça. O livro é em formato de pequenos contos que fazem parte de um café. Então, na verdade, não são contos, é uma história de pessoas. Então, são 5 capítulos, história de 5 pessoas. Acho que é isso, se eu não estou enganada. Teve um outro parecido, mas acho que é isso. E funciona ali no café, né? Então, tem um café que tem uma cadeira específica em que, se você sentar nessa cadeira, você consegue voltar no passado para um momento que tenha que ter tido ocorrido ali dentro do próprio café. Então, as pessoas geralmente querem encontrar outras pessoas, conversar por algum motivo, né? Cada um na sua história. Mas tem que ser pessoas que estiveram ali. Então vai acontecer o encontro dessas pessoas com as pessoas do passado, mas a pessoa que está voltando tem que
tem várias regras, ela tem que cumprir essas regras, não pode dar nada errado, porque senão a consequência é muito grave. E a oportunidade para sentar nessa cadeira é muito, muito pequenininha, porque tem uma pessoa ocupando essa cadeira. Então, quando essa pessoa sai, você tem que aproveitar aquela oportunidade. Eu achei esse livro muito legal, muito gostosinho assim de ler. As reflexões são muito boas. Eu consegui pescar uma história ali de uma pessoa que é uma das funcionárias do café. Eu achei isso muito legal. Consegui também fazer reflexões junto a respeito da minha vida, então achei que foi muito legal, porque eu acho que a intenção mesmo desse tipo de literatura é essa, né? Desses livros que é chamado hoje em dia de literatura de cura asiáticos. Depois eu li este aqui. Não, aqui na minha sequência do meu crochê, o próximo livro é um coraçãozinho, um livro todo cor-de-rosa, que é o livro da... E aqui, ó, nesse meu novo formato do crochê, que é um pouquinho diferente do que eu tinha feito para janeiro, eu tô colocando quantas estrelas eu dei para este livro. Então, Antes que o Café Esfrie foram 5 estrelas. Este livro aqui, que é o próximo que eu vou falar, foram 3 estrelas. 3 estrelas, geralmente, é um livro que eu gostei, mas não me tocou tanto. Vejo algumas dificuldades, alguns problemas, algumas coisas, Sim, não é exatamente sobre a escrita, né? Porque eu não sou especialista nisso, mas sobre o que aquilo aconteceu comigo, o que aquela história me fez, né? É o que eu achei daqueles personagens e daquela história. E este livro, especificamente, é o 7º livro da série Bridgerton. O livro que conta a história, chama Aquele Beijo, acho que aqui em Portugal, e no Brasil é Um Beijo Inesquecível, ou ao contrário, eu acho que é Aquele Beijo em Portugal e Um Beijo Inesquecível no Brasil. É a história da Hyacinth, que é a 8ª filha da família Bridgerton, e na sequência das histórias, a Julia Quinn resolveu contar essa como a 7ª história. E eu gostei, achei que eu dar o 3 estrelas é em comparação com tudo aquilo que eu li, que eu já li na minha vida, com o que eu já li neste momento aqui, os que eu li nesse mês, e eu termino aquele livro e já coloco uma pontuação. Então não é sobre em comparação com os outros da série. Porém, esse até foi um dos que eu mais gostei da série. Mas tem uma coisa que eu não gostei. E acho que em todos tem isso, assim. Todos têm uma coisa que eu falo, isso aqui ela podia ter feito diferente. Ela não tá aqui escrevendo para me agradar, ela tá escrevendo para agradar o público de forma geral. E aí, né, tem gente que vai gostar mais, tem gente que vai gostar menos. No caso, eu não gostei de uma coisa, o resto do livro eu gostei mais do que dos outros. Vamos pro próximo. O próximo é esse aqui. E aí aqui a gente tem, já vou contar para vocês que foram 5 estrelas, um ponto de interrogação. Por quê? Porque o livro, ele até que se chama O que Procuras Está na Biblioteca, não tem interrogação. Mas que é da Michiko Aoyama. Michiko Aoyama. Mas tem uma biblioteca, e quando as pessoas vão até essa biblioteca, a bibliotecária pergunta: o que você procura? E essa pergunta, ela funciona tanto para quem está lendo, né, e
consequentemente está refletindo a respeito ali da leitura, quanto para quem é o personagem. E aqui sim, esses são 5, eu tenho o livro na minha mão, então dá para eu contar para vocês que são 5 histórias e funcionam como contos, porque elas têm um final daquela história, mas eles são ligados sempre na biblioteca. Então, mais ou menos assim, um capítulo, e o capítulo ele é grandinho. E aí depois o outro capítulo falando de outra pessoa. Eu achei ele muito bonitinho. No Brasil, ele se chama A Biblioteca dos Sonhos Secretos. É completamente diferente. A capa é completamente diferente. Eu vou ver se eu consigo, deixo uma foto aqui para vocês. Esse também é japonês, tá? Um romance japonês sobre o poder dos livros que está a conquistar o mundo. E a bibliotecária pergunta para essas pessoas quando elas chegam até a biblioteca: o que procuras? O que você procura? E essa pergunta faz com que as pessoas pensem na vida delas, o que elas procuram, não só o livro que elas estão procurando, né? E as pessoas respondem ali, e esse livro me marcou muito, e foi 5 estrelas, porque quando a bibliotecária entrega os livros, entrega a recomendação dela de livros, ela imprime um papel com a recomendação, e a pessoa anda pela biblioteca para pegar. Ela também entrega um mimo, uma lembrancinha feito na técnica da feltragem. E ela faz a feltragem. E isso é uma coisa que fica muito marcada no livro. Falam da descrição da bibliotecária, a descrição física dela, como que ela a impressão que as pessoas têm dela, cada pessoa que vai contar do seu jeito. Cada capítulo é em primeira pessoa, então esses personagens estão contando a própria história. E aí eles contam como é a bibliotecária, como foi chegar até ela, o que ela disse, e o que essa pergunta fez com eles ali, como que eles refletem a partir dessa pergunta. E pensando na própria vida e tudo, além do livro que estão procurando. E depois, o que este livro fez com que essa pessoa pensasse, e este objeto que ela deu, que é uma lembrancinha, um tipo de um amuleto de feltragem. E feltragem é uma das técnicas que eu ainda não sei. E eu sou o tipo de pessoa que, quando eu acho uma coisa interessante, que eu gosto, tenho muita curiosidade de aprender. E eu fico assim, eu tenho que aprender a fazer isso. Mas por que eu ainda não aprendi? Ainda não chegou o momento. Mas espero um dia ainda ter esse hobby de fazer filtragem e conseguir aprender essa técnica, que eu acho lindíssima. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que é. Vou colocar aqui uma foto também de filtragem. E é muito interessante. E aqui tem uns desenhos de alguns dos objetos que ela entregou para as pessoas em filtragem. Mas aqui é só um desenho, não é uma representação. Eu achei lindo esse livro, essa edição daqui. Eu nem ia comprar, encontrei ele depois e comprei ele de presente pro meu marido de aniversário de casamento que a gente passou. Foi esse mês. 5 estrelas, muito bom. Recomendo. Depois, já não tenho mais meu crochê, né? Vou colocar ele ali. Os próximos eu mostro para vocês futuramente. Aí, eu li O Regresso ao Grande Armazém dos Sonhos. 4 estrelas. Gostei muito.
Gostei mais do primeiro. O primeiro se chama O Grande Armazém dos Sonhos, né? Não sei se a tradução do Brasil é esse nome. Eu nem pesquisei, e aí eu posso colocar aqui para vocês. Se eu encontrar, eu coloco aqui para vocês verem qual seria a capa do Brasil, o que é e tal, e aí vai estar aparecendo aqui se eu encontrar a edição. Mas aqui, esse é o segundo, O Grande Armazém dos Sonhos. Eu imagino que tem em todo lugar, porque aqui está sempre escrito que a tradução ela é de Portugal menos do Brasil. Esse também. A edição da Bertrand menos para o Brasil. Então, não sei qual é a editora e nada. Então, se tiver, vai aparecer aqui para vocês. Esse é o segundo livro. Eu imagino que a autora pretenda fazer uma série, pretenda fazer mais. Ele é um livro que ele tem um final. Eu falo que quando o livro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lá vai, e não tem o final, você é obrigado a ler o próximo para saber o que aconteceu na história. E para mim não funciona. Não sou essa pessoa, não é. São as coisas que eu estou descobrindo a respeito de mim mesmo, com relação a ser como sou leitora, a leitora que eu sou nesses últimos anos, né? Então eu tenho cada vez mais lido, ou mais, ou menos, ou melhor, nesses últimos anos, 2023, 24, 25, 26. Então não é uma coisa de minha vida toda. Claro que eu leio, desde que eu aprendi a ler, mas não com tanta frequência, né? Então agora realmente isso faz parte do meu dia a dia, dos meus hobbies, dos meus interesses. E um livro que eu li em 2024, gostei demais, chorei horrores, assim, foi O Grande Armazém dos Sonhos. Esse não me deu a mesma emoção, mas eu gostei muito do final. Eu gostei muito da história, eu gostei muito de ter lido e eu gostei muito do final. Assim. No primeiro a gente é apresentado a um mundo que funciona durante os nossos sonhos, durante o nosso sono. E neste mundo, as pessoas, eu tenho lá os personagens, as pessoas que trabalham, praticamente pessoas humanas, e elas têm o dia a dia delas, trabalham da mesma forma que a gente, né? Cresce, trabalha e não sei o que mais. Aparentemente é uma vida normal. E os humanos, nós, enquanto dormimos, vamos até este mundo e compramos o nosso sonho. E pagamos o nosso sonho com as nossas emoções. Então, quando a gente sonha, a gente depois, no final da noite ou na hora que a gente está acordando, a gente liberta as emoções que vão ser pagamento desse mundo. E esse mundo coleta isso. E, né, no primeiro é apresentado essa fantasia e é descrito nos capítulos, é descrito alguns tipos de sonho e algumas pessoas que têm algumas questões para resolver, e aí é recomendado um sonho tal, e existem os fabricantes de sonho, como se fosse filme, como se fossem pessoas... como se fossem produtores de filmes, produtoras, né? Uma empresa produtora de filme também, da mesma forma, tem os sons, tem a parte, quem trabalha com os sentidos, tem quem trabalha com fantasia, faz coisas muito mirabolantes, fantásticas, que não existem na vida real. Tem quem trabalha com coisas muito voltadas para a realidade. Tem uma produtora de sonho que
específica de crianças, de bebês, de mães ou pais, pessoas que têm a ver com o nascimento, com sonhos nessa temática. Então, é dividido em várias categorias. E aqui ela apresenta pra gente um novo problema da personagem principal, porque no primeiro a personagem principal queria arrumar um emprego, é uma jovem, tá lá procurando seu primeiro emprego, e vai trabalhar no grande armazém dos sonhos, então ela se torna uma vendedora de sonhos. E aqui ela já é uma vendedora de sonhos, já com mais de um ano de experiência, e o novo conflito dela é trazer mais satisfação para alguns clientes insatisfeitos. Então ela vai até um lugar que existem as reclamações, então as pessoas estão insatisfeitas com aqueles sonhos que compraram, e aí ela tem que resolver essas questões. E é muito interessante, e é muito fofo. E eu gostei demais de ter lido esse segundo, não sei se vem mais, né, da escritora, Amélie, deixou aqui em aberto a possibilidade. Um livro que eu comecei, falei para vocês, estava na TBR, falei que ia ser o único brasileiro, né? Falei que eu li só literatura asiática. Mentira, não li só literatura asiática, porque a Julia Quinn não é uma escritora asiática. Então vamos só recapitulando aqui. Eu li um livro que não é de literatura asiática, que no caso é a Julia Quinn, que é inglesa ou americana, não sei, mas tanto faz. Não faz diferença para mim. E Um Defeito de Cor, que eu iniciei no começo de fevereiro. Li só o primeiro capítulo. Estou lendo no e-book, não tenho livro físico. Ainda pretendo ler, ainda pretendo comprar esse livro, mas provavelmente vou comprar quando eu estiver no Brasil, se eu puder, se eu tiver essa oportunidade esse ano que vem, ou se alguém vier e conseguir trazer para mim, porque ele é muito grande, muito pesado, então não é a prioridade. Pretendo ler este livro, terminar ele até o final do ano. É um calhamaço, tem 1000 páginas, então assim, tá tranquilo, gente. Vamos devagar. E ficou parado, que é do que eu falo quando eu falo de corrida, do Murakami. Ficou parado, eu li, acho que não cheguei nem na metade, e perdi um pouco o interesse. Não sei nem dizer para vocês do porquê que eu parei. As outras coisas foram mais interessantes, literatura asiática que fala de esses livros de cura. Eu queria muito, antes que o café esfrie, o 2, o 3, eu só não comprei, não consegui comprar. Procurei na biblioteca, acabei pegando outros livros na biblioteca, porque não tinha esses. Não encontrei o 2, livro físico rápido, assim, não queria comprar pela internet, queria pegar, comprar ali na hora e já começar a ler. E não encontrei, então não comprei. Vai ficar aí para os próximos meses. Depois eu li que aí foi uma baita de uma coincidência que o clube de leitura antirracista da Elga estava lendo Persépolis e eu, claro, tinha que reler, aproveitar que eu estou numa vibe de fazer releituras, porque isso não é comum da minha vida. Eu estou iniciando nessa coisa de fazer releituras agora, esse ano. Eu nunca gostei. O único livro que eu, assim, já tem alguns livros que eu já li, mas assim, dos livros de ficção que eu lembro, que eu reli, foi O Príncipezinho, O Pequeno Príncipe. Então, fiz essa releitura e para mim foi igualmente 5 estrelas, até mais, assim, acho que eu fui mais tocada por toda essa história do Irã. Essa é a Persépolis.
É a história da Marjane Satrapi, acho que é assim o nome dela. Ela aqui, ela aparece como um desenho, acho feito por ela mesma, né? Ela fez é uma novela gráfica e ela tem prêmios, é um livro super bem super conhecido, premiado, muito sim, maravilhoso, né? A Marjane nasceu no Irã, em 1969 e atualmente vive em Paris. Estudou no Liceu Francês de Teherão, onde passou a sua infância. Bisneta de um imperador do país, teve uma educação que combinou a tradição da cultura persa com valores ocidentais e de esquerda. Aos 14 anos, partiu para a Áustria e depois regressou ao Irão para estudar belas artes. Estabelecida em França como autora e ilustradora, Marjane conquistou a fama mundial com Persépolis, obra que ganhou alguns dos mais prestigiados prêmios desse gênero literário. E depois ela muda um pouco a literatura dela. E recentemente ela publicou esse daqui, que é um livro que é coordenação dela. A Mulher, Vida e Liberdade. Mulher, Vida e Liberdade foi um slogan, como é que diz? De uma luta. E aí aqui a gente tem fotos dela mesma. Poxa. Acho que nessa aqui tem mais uma. E esse livro ele acontece depois de um processo de manifestações imensas, assim, muitas manifestações que aconteceram no Irão por conta do assassinato de uma jovem pela polícia dos costumes. E isso aqui é uma coisa, sim, bárbara, né, horrível, que acontece em países extremistas, em governos totalitários, extremistas, onde você não pode falar mal do governo, onde você não pode discordar de nada. Mas eu acho que o que mais choca é saber que isso aconteceu em 2022, 2023 e por aí. Esse livro foi publicado em 2023 e os acontecimentos são dessa época, sabe? Não é igual no Persépolis, que ela tá falando da infância dela, faz muito tempo, foi antes de eu nascer, da adolescência dela, da juventude dela. Aqui ela tá falando de ontem. E isso é muito chocante. E a gente sabe que esse final de semana aconteceram mais coisas naquela região marcantes, né? Porque tá sempre sendo. E isso me deixa realmente muito chocada. O livro é maravilhoso. Esse aqui é também uma HQ, feito por vários autores, então tem coisas, formas diferentes de escrita e de desenho. É sensacional. Quem tiver a oportunidade, esse aqui eu peguei na biblioteca, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, vale muito a pena. Aí eu peguei na biblioteca junto com aquele, Os Meus Dias na Livraria Murasaki e Uma Noite na Livraria Murasaki, eu acho, não sei. E do Satoshi Yasuzawa. Não sei nem se vale a pena eu falar para vocês os nomes dos autores japoneses, mas eu tô tentando, vocês estão vendo que eu tô me esforçando. Esse aqui é um livro sobre uma jovem
que eu considerei uma pessoa muito chatinha. Mas eu entendo o que ela tá passando. Mas tive um pouco de dificuldade de me contentar. Mas é um livro curto, então uma leitura rápida. Eu achei bonita a história, não é? Achei interessante a história. É uma livraria que funciona num bairro que só tem livrarias, ou que tem muitas livrarias, não só livrarias, mas tem muitas livrarias em Tóquio. E dá até aquela coisa de, será que essa livraria existe mesmo? Que eu quero ir lá. É bem legal, bem interessante, mas a personagem me irritou um pouco. Por isso esse não foi assim tão prazeroso de fazer a leitura como os outros livros de Japão e Coreia que eu li. Mas é interessante. E o segundo, que é este aqui, da livraria, da noite na livraria, Uma Noite na Livraria Masaki, eu não consegui ler inteiro ainda. Não consegui terminar. Não sei se eu vou terminar, e então eu conto para vocês depois. Por enquanto, ele não está nos meus planos para o meu bordado, porque eu ainda não terminei. Mas fica aí para vocês a dica, né? Eu li esse, tem os dois. Acho que vale a pena. Não é ruim, mas não é tão interessante quanto os outros. É isso, gente. Foi isso que foi lido em fevereiro. Me deixa aí nos comentários o que vocês leram. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo. Tchau, tchau.